Vamos agora refletir a palavra nesse horário profético, da hora nona. Lembra da hora nona? Naquela hora, Pedro estava entrando para o templo, que era um horário de oração que tinha, nesse horário, às 15 horas, horário nona, que era às 15 horas da tarde em Israel. Bom, em Jerusalém, né? A palavra de hoje, abre lá em suas Bíblias, em Êxodo 33, 13. Aí vamos seguir em diante, tá bom? Êxodo 33, 13, e vamos um pouquinho caminhar. Mas o tema é, isso daí eu achei super interessante. Deus vê graça na sua vida como ele viu graça na vida de Moisés? Esse é o tema de hoje, da live de hoje, nesse horário profético das 15 horas, horário nona. Então vamos lá. Êxodo 33, 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça a teus olhos e eu, o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados? Eu e o teu povo de todos os povos da terra? Bom, aqui, essa fala aqui que eu peguei no meio do caminho aqui, vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá atrás, em Êxodo 32, o que aconteceu? Moisés ele tinha descido do monte depois de 40 dias, lembra? Depois de 40 dias que Moisés estava ali orando com Deus, na face de Deus, Deus ali desenrolando um rolo com ele das tábuas do mandamento, dos 10 mandamentos. Ele ficou lá 40 dias ali com Deus ali desenrolando ali, Deus falando tudo com ele e ele anotando nas placas ali, né, das pedras ali, anotando os 10 mandamentos. Mas para isso, né, ficar face a face com Deus, como Moisés ficava, Moisés foi chamado amigo de Deus. Moisés viu a face de Deus, né, por uma brecha. Olha a intimidade que o cara tinha. Bom, então, temos que voltar lá atrás para saber disso. Em Êxodo 32, ali teve a história de quando Moisés desceu do monte ali, do Monte Sinai, ele desceu e encontrou o povo todo em festa, mas não em festa, clamando, exaltando o nome do Senhor. Eles estavam em festa ali, adorando um bezerro de ouro. Ali começou a situação toda. Moisés, por sua vez, já desceu já, mesmo com o rosto resplandecente pela presença de Deus, ele desceu, e o que aconteceu ali? Quando ele viu aquela cena do povo adorando o bezerro de ouro, depois de tudo que ele vivenciou, de experiência com Deus, lá, em relação a dando os 10 mandamentos, em relação a regras, para se ter regras, para poder a gente não ficar ao léu, ter regras a seguir, a respeitar, né? Em relação a princípios, a ter princípios bíblicos. Quando ele viu aquilo, ele ficou chocado, irado. Ele ficou irado e ele foi lá diretamente no bezerro e bateu, derrubou o bezerro, quebrou, fez aquela confusão toda, tudo se espalhou, todo mundo se espalhou e tal. E ele falou, né, bravamente com o irmão dele, Arão, o que estava acontecendo, por que ele permitiu aquilo? E o próprio Arão, não sei por que ele aconteceu aquilo, que quando o povo estava pedindo algo para adorar, por causa daqueles maus costumes do Egito, de adoração lá de outros deuses, Arão simplesmente não aguentou a pressão. É isso que ocorre com muitas pessoas, às vezes, dentro de empresas ou dentro de casa. Não aguenta a pressão, perde a compostura, porque, às vezes, a maior parte das pessoas estão na carne, fica te comprimindo, te oprimindo, te pressionando para você fazer o que é errado. Arão pegou, igual Saul, lembra Saul lá atrás? O povo falando para ele, vamos logo, você mesmo, você pode fazer o sacrifício, vai ficar esperando o profeta? E Saul, o povo tudo falando, clamando no ouvido dele, que ele que fez?
cedeu para o povo. Arão também cedeu para o povo e pegou todas as joias, os ouros que eles tinham trazido do Egito, derreteram e fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar. Já colocaram um bezerro no lugar de Deus, do poderoso. Além da ira de Moisés quebrar aquele bezerro, aquela confusão toda, e depois dali foi decretada algumas situações, ficou sem as duas pedras, né, dos mandamentos que ele quebrou. Depois ele teve que subir de novo para o monte, dias depois, para fazer tudo de novo com Deus. Mas o que ocorre? Ali, naquela situação ali, Deus ficou irado com o povo. Aí Deus já não queria mais ir com o povo, andar com o povo no meio do deserto. Não queria acompanhar o povo. Porque, na verdade, ali seria uma caminhada bem simples. De repente, uma coisa de uma semana virou 40 dias por causa da desobediência, falta de crença do povo, falta de fé do povo, e o povo, Deus só cobrindo eles de milagres, e eles... Sabe como é que é as pessoas, né? As pessoas... Nós somos complicados, os humanos. Então, o que ocorreu para chegar até aqui no 33? Quando chegou no 33, Deus ali já tinha dado de novo as duas pedras de novo, talhou de novo, né? Moisés talhou de novo ali os 10 mandamentos de novo, mas Deus irado com o povo, Deus falou assim, eu não vou com vocês não, quem vai com vocês eu vou mandar um anjo. Aí Moisés também, por sua vez, também empacou, falou, não, Senhor, de jeito nenhum eu dou um passo sem a tua presença. Eu não saio daqui com o teu povo escolhido, conforme ele fala aqui, o Senhor que escolheu esse povo. Eu não saio daqui, eu não dou um passo daqui sem ser com o Senhor que vai nos acompanhar. Olha a situação que Moisés coloca a Deus. Olha que interessante, a intimidade de Moisés para colocar Deus contra a parede, para falar assim, eu só saio daqui, só dou um passo se for contigo, não com o anjo teu, só com a tua presença. Tem que ter muita intimidade, gente. Para dar um intimato desse a Deus, tem que ter muita intimidade com o Todo-Poderoso para dar um intimato a Deus. Só Moisés. Moisés, então, com aquela grande intimidade que ele tinha com Deus, ele deu um intimato. Ele falou, Senhor, eu só dou um passo daqui com esse teu povo aí escolhido, só com a tua presença. Aí Deus foi e pegou. Moisés tinha crédito. É aquilo que eu falei do título da live. Deus vê graça na sua vida, como viu graça na vida de Moisés, para Moisés chegar para Deus e falar, eu só dou um passo daqui se o Senhor for andar conosco, se o Senhor for caminhar conosco e nos levar no caminho. Esses decretos são poucas as pessoas que têm essa intimidade que Deus ouve. E Deus volta no decreto dele. Aconteceu isso com Moisés e com aquele outro rei. Lembra de um rei que quando o profeta, Deus mandou o profeta chegar lá, enviou o profeta para falar para ele, olha, coloque em dia a tua casa porque você vai morrer. E esse rei, ele era justo, ele era correto, ele estava nos caminhos de Deus. Ele fazia tudo o que o profeta falava, né, como boca de Deus na terra, ele acatava. Ele foi, pegou, ele também deu uma ira santa nele também. Ele se voltou para a parede e foi, pegou e começou a clamar a Deus. Ele começou a clamar a Deus. Ele falou, Senhor, não esquece das minhas obras. Chorando, clamando mesmo pela misericórdia da vida dele. E ele clamando ali, Senhor, não esquece das obras que eu fiz. Tudo que o Senhor mandou, eu fiz, Senhor. Eu derrubei todos os altares dos malignos, de idólatras. Tu não lembra, Senhor, da minha obra? O rei ali clamando, ali chorando, engano ali, falando, tem misericórdia da minha vida. Eu aqui conjecturando, né? Ele pedindo uma segunda chance, uma segunda oportunidade de vida a Deus. E ali, quando ele sai dali, volta o profeta. Deus fala no ouvido do profeta e o profeta volta. E o profeta volta com o mesmo pé, aí fala, assim diz o Senhor, ele vai te acrescentar mais 15 anos de vida, porque ele ouviu o teu clamor. Olha só, tem que ter muita intimidade com o Todo-Poderoso para isso. Tem que ter uma vida muito alinhada com os céus, para você poder dar um ultimato desse ao Todo-Poderoso. Yahvé, a Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Jireh, o El Shaddai. Então, Moisés, como era um desses,
com grande intimidade, aqui nessa passagem já, em Êxodo 33, 13 até o 16, ele fala: Senhor, eu só saio daqui se for contigo. Aí eu anotei aqui umas coisinhas aqui para a gente ter em mente sobre essa passagem, que eu achei super interessante. Do quê? A fidelidade que ele tinha com Deus para poder fazer um pedido desse. Ele ali orar a Deus, pedindo a Deus, para Deus ter misericórdia daquele povo, aquele povo desobediente, aquele povo incrédulo, que logo já queria botar já logo um bezerro, uma estatueta no lugar do nosso Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Criador, Soberano. Então, eu anotei aqui, ó, esse versículo aqui, eu anotei aqui no meu caderno de anotações. Ocorre quando Deus irado diz que não irá com o povo, mas enviará um anjo junto. E Moisés, o que que faz? Começa a interceder para que a própria presença de Deus o acompanhe a nação de Israel. Então, nessa hora ali, a presença de Deus para acompanhar a nação, que é fundamental para a identidade deles, senão eles iam se perder com certeza, de vez. Se lá em Êxodo 32 eles já estavam adorando bezerro, você imagina se Deus não fosse com eles. Eles iam se desviar mais ainda. Eles iam se desviar da presença. E Moisés já sabia disso. Por isso que Moisés clamou, orou, intercedeu pela nação. Então, a importância da presença de Deus ali naquela hora ali, em relação a nos acompanhar na nossa vida, né? Moisés tinha intimidade para exigir a presença de Deus, que é aquilo que eu falei, tem que ter intimidade para poder exigir a Yahvé a presença dele para acompanhar junto e não querer anjo. Ele queria o próprio Deus, Moisés. Então, Moisés tinha intimidade para exigir isso, né? Ele não queria ir sem a presença do Todo-Poderoso Yahvé. Bom, esse em Êxodo 33, 13 é um apelo de Moisés por intimidade e direção divina. Após a idolatria no bezerro de ouro, Moisés pede a Deus que revele seus caminhos, os propósitos daquele povo, para conhecê-lo até mais, conhecer o Yahvé, garantindo assim a graça e a contínua presença de Deus para liderar aquele povo desobediente, aquele povo desalinhado, destacando o relacionamento pessoal acima apenas receber as bênçãos, né? O ponto-chave de Êxodo 33, 13 foi o pedido de intimidade. Moisés busca conhecer os propósitos e o caráter de Deus, não apenas pelos seus atos, mas a graça de Deus como base da tua fé. O pedido se baseava em ter achado graça a seus olhos, que assim Deus falou para Moisés, que achou graça em Moisés. Por isso que acatou e voltou com o pedido de Moisés, ele aceitou. E ali também eu vi também a direção para a liderança. Moisés precisava da orientação divina para guiar aquele povo, reconhecendo que o povo de Deus, que era de Deus, que era um povo escolhido, que Deus tinha escolhido Israel. E o relacionamento contínuo que ali Moisés tinha, e que Moisés também queria que o povo tivesse também, o desejo de continuar sendo aceito, e indica a necessidade de manter uma aliança, um relacionamento vivo e agradável com a presença de Deus, nos acompanhando ali no trajeto para poder atravessar ali aquela situação. Precisamos nos envolver na presença de Deus. Esse exemplo de Moisés trouxe para a minha vida, e eu espero que leve para a tua vida, que você seja envolvido pela presença de Deus, que com a presença de Deus tudo se suporta, tudo. Você vence obstáculos, muralhas, resistências, a abundância e a alegria de espírito, e tem vitória em todas as áreas da sua vida. Por quê? A companhia de Deus é o que há de mais especial e sublime em nossas vidas. Sem a presença de Deus, não somos nada. Sabe o que é nada? É nada. Sem a presença de Deus, nós somos nada. E Moisés sabia muito bem isso. Quando ele exigiu a presença do Altíssimo para acompanhá-los, continuar na caminhada com eles, Moisés já sabia que sem a presença, eles não iam conseguir. Aí de 40 anos ia se tornar o quê? Ia se tornar 100 anos. Assim acontece. Sem a presença de Deus nas nossas vidas, coisas que nós poderíamos ter, de repente, de atravessar mais rápido um obstáculo, com a presença de Deus, que poderia ser uma semana, você retrocede. Você retrocede e, de repente, você leva, de repente, às vezes,
2, 3, 4 anos estagnado no mesmo ciclo na sua vida. Por quê? Porque está longe da presença de Deus, porque não está ouvindo a Deus. Então você não está caminhando com Deus. Quando as coisas ficam em círculo e a coisa não avança, não flui, você não está com a presença de Deus. Então eu senti aqui em Êxodo 33, 13 até o 16, a importância da mensagem que Moisés quis nos dar aqui, que sem a presença não vale a pena, irmãos. Então, pega essa palavra hoje para você. Nessa hora nona, às 15 horas, que é um horário profético, absorve e reflete nessa palavra. Porque sem a presença, nós vamos ficar parados em ciclos repetitivos em nossa vida. Você não vai mudar estações na sua vida, porque sem a presença, você finge que muda as estações, que mudam os anos, mas não muda os anos e nem muda as estações. Quando você vai olhar, você não avançou nada, por falta da presença do Altíssimo, Todo-Poderoso. Amém? Ficam com essa palavra hoje, reflitam nessa palavra, a importância de que Moisés nos mostrou, que sem a presença não vencemos, não conseguimos ter vitória. Amém? Shalom, shalom, nesse horário profético, que Yahvé esteja aí com vocês, que a presença do Espírito Santo encha a tua vida nessa hora. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que a casa de vocês esteja cheia da presença de Jesus. Não fala igual aquele louvor, Jesus passa lá, não. Não é passa lá, não. Jesus faz morada, Jesus. Faz morada na minha casa, aqui no meu trabalho, na minha casa, Jesus. Faz morada, Jesus. Amém? Fico no paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom. Tchau.